Sente o groove aí, meu amigo. Antes de começar esse vídeo, tá bom? Só um pouquinho aqui pra recordar aqueles tempos aí, você que morou em Osasco, o Clube Cobras Eixos, né? Era sócio, que eu vou fazer? Pagar a metade. Montenegro em Osasco, né? O Sargento, ali no Rochidale. E tinha também o Presidente Altino. Tinha outro ali também que a gente costumava ver, o base da Chic Show, Zimbábue, né? Secret Power, enfim. Ali na Barra Funda, curtimos muito ali, em Itapevi, tá? Ali no Grêmio de... Ali tem, em Barueri, tem um ginásio de Barueri lá, que era uma quadra, né? Tinha o Jorjão Melodias também, né? Atacava muito pelas aquelas bandas. Então, só para recordarmos aqui, antes de começarmos a fazer esse vídeo aqui, você que me acompanha de longa data aí, obrigado pela sua visita a esse espaço. E a gente tá sempre metendo o bedelho nas coisas aqui, né? E a gente vai falando sobre vários tipos de assunto, e dentre eles, um que está muito em voga aí, que eu venho acompanhando há alguns anos por causa daquele filme AI, a Inteligência Artificial. E gostaria de fazer algumas colocações, veja bem, longe de mim querer falar contra a inteligência artificial. Só pontuando algumas questões que é importante para a gente entender o que está acontecendo no mundo, que é um caminho sem volta, tá certo? Então, a inteligência artificial, esse nome pomposo, que já tem um marketing em volta dessa palavra, ela traz no seu bojo muitas expectativas e aquele ar do futuro, né? E nós podemos observar que muitas coisas que fazíamos anteriormente com algumas outras pessoas, hoje alguma máquina já faz aquilo, tá certo? Então, por exemplo, em São Paulo tem uma linha do metrô, deixa eu limpar o olho aqui, tá? Uma linha do metrô que já não tem o maquinista, né, o operador ali do trem, do metrô, é tudo automatizado, entendeu? Você tem aí as portas, elas abrem e fecham automaticamente, né? E, enfim, então você tem toda uma questão que está acontecendo, que não tem como voltarmos. Você tem aí programas que você fala e ele vai digitando aquilo que você está falando, tá entendendo? Então, tem muita coisa acontecendo no mundo que é um caminho sem volta. E o virtual, né, é a tendência. Hoje nós temos aí desde 2018 a emissão de diplomas digitalizados. É uma tendência, não tem como voltar mais, tá certo? Você tem os e-books, né, da vida aí, você tem aí os Kindles, tá certo? Você tem os PDFs da vida. Então, o mundo virtual, essa, por assim dizer, vou dar um outro nome, mas enfim, vamos usar esse nome aqui por enquanto. Essa inteligência artificial está aí. Você tem um comportamento na internet, você vê a sua caixa de e-mail e você observa, ou até mesmo sua rede social, tem uma propaganda justamente daquilo que você estava procurando em outros lugares, tá certo? Então você é bombardeado com aquilo, no Mercado Livre, né, do AliExpress, tá certo? Então da Shopee, até da OLX também, né? Então você é bombardeado, por quê? Porque você, ao visitar algum site, a inteligência, né, os seus dados são coletados e depois automaticamente você é bombardeado, né, com informações que você estava procurando. Você vai ligar para uma central aí de um banco, você está falando com uma inteligência artificial, entre aspas ali, né? Ou qualquer repartição pública estão instalando essas assistentes, né, virtuais. Você veja que há quanto tempo atrás você, em São Paulo, por exemplo, você vai andar de metrô, você não precisa mais comprar a passagem. Com o seu próprio cartão, né, algumas localidades ali, você já passa, né, passa no sensor ali,
aproximação e você passa a catraca. Então, o que eu tenho observado em São Paulo, por exemplo, né? Ali no metrô, quando chegava quando eu morava em Campinas, né? Na rodoviária do Tietê, ali quando agora eu estou aqui em Americano, você observa que tinha no guichê tinha vários caixas, né? Agora diminuiu isso muito, né? Tá terceirizado, está diminuindo e um dia é acabar. O QR Code está entrando na jogada aí, informações ali. A mesma coisa nos restaurantes, né? Essa automatização, vamos dizer assim, preditiva. Prever antes de fazer, vamos dizer assim. E no meio educacional, nós temos isso muito claro. Essa descentralização do conhecimento e, ao mesmo tempo, essa sistematização. Né? Você tem blocos de conteúdos que você faz durante um período e você tem lá, você está lendo a sua apostila, né, da sua faculdade, que você está fazendo um curso, da sua universidade, tem um QR Code no livro, na apostila que você está lendo, e vai te remeter a um outro conteúdo, tá certo? E esse conteúdo é uma explicação mais apurada daquilo que você está lendo, veja só que interessante, né? Então, a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, entre aspas, né, vamos dar depois um outro nome, e é um caminho sem volta, correto? E você pegava, né, você, quando estava num prédio, num elevador, tinha o assessorista ali, tá certo? Hoje, praticamente, não existe mais, né? Então tem certas profissões que no futuro deixarão de existir. Mas assim, eu tenho uma certa ressalva, tá certo? Como eu tenho uma linha de pensamento conservador, tá certo? E também sigo as tradições Vaishnavas da milenar cultura indiana, a gente é cético em relação a muitas coisas. Então, Bastiat, um grande economista francês, né? Nasceu em 1800 de lavar cacetada, ele dizia o seguinte, tem coisas que na economia são boas no começo, mas vai dar ruim lá na frente, tá certo? Que não sabemos o que vai dar. Você vai desfrutar agora um pouquinho, mas lá na frente você vai se ferrar, tá certo? Então, como eu tenho esse ceticismo, né? Não tenho medo do novo, né? Agora, o filme é uma coisa e a realidade concreta é bem distante do filme. É nesse ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Porque no filme, aquele menininho, né? Ele tenta ganhar o amor de uma pessoa. Então, quando as máquinas por elas mesmas irão pensar e evoluírem a si mesmas, tá certo? Então nós estamos bem longe disso. Nós temos um sistema automatizado. Vamos dizer assim, tem um professor americano, né? Que dá aula na Universidade de Colômbia. Ele fala uma coisa, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Eu falei hoje até, ó, sobre isso, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o nome dele. Aqui, ó. Deixa eu ver. É bem interessante o que ele fala, que na verdade é o Deep Learning, aprendizado profundo, tá certo? Então você tem uma pessoa que vai programar algo numa máquina, com certos parâmetros conhecidos, tá certo? Desse programador, e aquela máquina vai fazer aquilo que se espera dela, tá certo? Então, a automatização, a inteligência artificial e essa deep learning, ela veio com certeza para facilitar a nossa vida, tá certo? E eu não sou contra isso não, mas tem muitas pessoas, muitos exploradores, né, esses metacapitalistas aí, que através dessa imagem que você tem do filme, tá certo? Você tem um imaginário que é preenchido por isso. Então você fica vislumbrado com algo que ainda não está acontecendo. Muita coisa evoluiu, eu sou a favor, tá certo? E cada vez mais terá isso. Nós veremos, por exemplo, que
futuramente aí, o seu leitor de luz aí e tal, o seu relógio da água sua, vai ser tudo automatizado. Então a companhia está vendo, ó, essa pessoa não pagou, não vai precisar vir uma pessoa desligar a luz, sua luz. Automaticamente eles vão lá, opa, a máquina, ó, isso aqui não constou, desliga, depois de um certo período, tá certo? Hoje, você joga xadrez, você que gosta de jogar xadrez, eu jogo xadrez online, né? O Chess Club, né? Quem quiser me encontra por lá, tá certo? Estou sempre jogando por lá. Então você joga com pessoas reais do mundo inteiro e você tem uma ferramenta, tá certo? Que une pessoas, tem as redes sociais aí, enfim. Então não sou contra a tecnologia, não sou contra as TICs, né? Só que tem aí um endeusamento da AI e não é bem isso, né? É uma, é uma tendência que tá para somar. Em algumas questões ela é positiva, mas tem as coisas negativas também, tá certo? Que pode ocorrer aí no futuro. Mas eu estou falando aqui dessa questão da inteligência artificial. Então, os gregos antigos, eles tinham uma coisa que era muito interessante, que eles faziam, que eles falavam, né? Se não me engano, Aristóteles. Ele diz o seguinte: a inteligência é um farol que ilumina o caminho, mas não faz você caminhar. Tá certo? O que vai fazer você caminhar é a vontade. Então, a inteligência é alguma coisa, a vontade já é uma outra questão. Tá compreendendo a questão? Então, estão vendendo um produto como algo que na verdade não é. É só uma programação que está dentro de um universo conhecível de alguém que vai facilitar a nossa vida, lógico. Tá certo? Isso aí tá tudo certo. Mas até o momento dessas máquinas pensarem por elas mesmas, meu, sei não, né? E sobre essa questão, o ser humano é inteligente, mas o que ele faz ele buscar as coisas é a vontade e as escolhas. Então, só a inteligência não basta, tem que ter a vontade. Então, essa vontade das máquinas de fazer algo e de sentir algo, esse que é o grande X da questão, tá certo? Não sei se vai acontecer um dia, quem sou eu aqui na fila do pão, mas a gente observa que não é tudo isso que o pessoal fala. A tecnologia vem aí, eu estou usando agora essa tecnologia, né? Mas aí tem aquele romance, aquela imagem romantizada daquele filme. Tem o Eu Robô, você tem aí o Exterminador do Futuro, tá certo? Mas, com todas as ressalvas, né? Eu sou cético enquanto a certas questões. Aquilo que acontece nesses filmes está muito longe da realidade. A sua vida está mais fácil agora? Com certeza. Né? A medicina, em certas questões, está mais fácil para você? Está. Né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ficar prisioneiro de tudo isso. Então, eu estou aqui para fazer o contraponto. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Sou a favor da tecnologia, como disse, estou usando. Mas o meu ponto aqui, para não ser mal entendido, é de que estão vendendo um produto como algo, e esse produto não é aquilo que é apresentado na imagem mental da pessoa. Tá certo? Então é uma programação que alguém fez, algum cérebro humano fez. É disso que eu estou falando. Com dados conhecidos. E vai ter uma limitação. Para fazer algo vai estar limitado ali. Aquilo que ele foi feito para fazer. Né? Você está pesquisando aí na internet, você tem um Google, mas se você não souber onde você vai buscar as coisas, não adianta. Você tem um computador, mas você vai ficar aí rodando, não vai conseguir achar as coisas. Né? Porque você tem caminhos aí que você tem que percorrer, fazer a pergunta correta, tá certo? Para conseguir achar aí na sua busca o que você queira. Então, aqui, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui o nome do professor aqui, que é importante. Não posso esquecer, deixa passar batido isso, tá certo? Porque aqui, ó.
Achei o nome dele, ó. O nome do professor é Eric Seigel, Seigel. Ele tem um vídeo no YouTube há 4 anos que ele fala sobre AI is a big fat lie. A grande mentira, entendeu? Dr. Data Show. Você procura aí na internet é que você vai achar. De repente eu vou deixar até o link na descrição desse vídeo e no primeiro comentário eu vou deixar, só que está em inglês, aí você pega lá a tradução pela legenda do YouTube ali que você consegue entender mais ou menos o que ele está falando ali. É muito importante isso. Então, para você entender que eu estou falando baseado não da minha só... Não, eu fiz uma pesquisa há muito tempo que eu venho fazendo e essa imagem romantizada que o pessoal tem da inteligência artificial, tá, dos filmes ali, né, como citei, do Eu, Robô, você tem lá, quem mais você tem? Você tem lá o Exterminador do Futuro, eu gostei muito aí desses filmes, né? O último então, meu Deus, né? Eu acompanhei, assisti todos, e tem uns que eu assisti várias e várias vezes. Eu gostei do que eu vou fazer. E também ali aí a inteligência artificial, tá certo? Estamos muito longe disso aí, tá certo? Você tem a Jornada nas Estrelas, aquele robozinho, né, que fica ali e tal, que tem até medo, fica... Nós estamos longe disso aí, e a tecnologia veio para facilitar, mas cuidado, para não comprar gato por lebre, né? A gente vê as pessoas aí, tem agora a febre da Alexia, né? Alexia, acenda a luz, pô. Mas só se eu pegar um botão, apertar e acender a luz, hein? Tá na palma da minha mão, quem ficar falando. Mas enfim, então tem certas coisas que é um modismo que pode facilitar, pode não facilitar. Tem vezes que você quer que acenda a luz, mas não quer ser ouvido. O pessoal quer chegar no pensamento. Você pensar, aí é uma outra questão. Você pensar em ligar a luz automaticamente liga, né? Enfim, você está pensando em ir para o Caribe, na sua mente você já foi. Você está pensando no azul, você já pensou no azul. Não pensa no vermelho, você já está pensando no vermelho. Então, a mente humana é isso aí, tá certo? Para fazer o contraponto aí. Então, eu sou a favor da tecnologia, mas essa questão, essa nomenclatura inteligência artificial, ela está sendo mal usada por esse pessoal aí das Big Techs, esse pessoal aí, os metacapitalistas, para gerarem um lucro aí em cima desse romance aí, tá certo? A tecnologia é uma coisa, a programação é uma coisa, né? Entender o que as pessoas estão fazendo é uma coisa, mas até você conseguir ter essa autonomia, as máquinas pensem por elas mesmas, aí não, meu filho, aí tá complicado, né? O ser humano é o ser humano, as máquinas vão fazer pequenas coisas ali, vão fazer bem e vai ajudar a nossa vida, lógico, certo? Né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas vão ficando vulneráveis e presas à tecnologia. Você vê na China lá, você tem um cartão social, se você não faz certas coisas, seu cartão você não vai. Então, você fica à mercê ali de certas coisas, tá certo? Então, você tá lá, tem um outro filme que passa, que a ilha parece, onde as pessoas estão num local, que todo mundo quer ir para essa ilha, para esse local, vai ter uma alimentação saudável, vai ter que se comportar, não ter raiva, se comportar de um jeito tal, pré-determinado. Para quem for sorteado, vai ganhar dinheiro e vai passear num local paradisíaco ali e tal, para toda a vida. Só que um rapaz descobre que, na verdade, as pessoas que eram sorteadas para ir para aquele local estavam indo para o leite de morte. Então, eles estavam sendo cuidados, monitorados pela urina, eles iam urinar, fazer qualquer coisa, e era tudo monitorado, né? O vaso inteligente, enfim, né? E outra questão que para doarem os seus órgãos saudáveis para pessoas que eram vendidas no mercado negro. Você está entendendo a questão aí? Então, o ser humano tem uma tendência para o mal, e nós sabemos disso aí, tá certo? Então, o mundo jaz no maligno. Então, você tem que ter um ceticismo em relação a muitas coisas. E tem coisas que o pessoal vende como a invenção das invenções, e nada mais é do que
algo que vai facilitar a tua vida. Nada mais do que isso, e é bem-vindo, com certeza. Tanto é que eu estou utilizando essa tecnologia. Você veja só, eu printei a tela do meu celular, estou filmando, vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo a tela do meu celular. Essa imagem, essa foto, né, muito bonita, por sinal, o céu, que céu, hein? Então é isso aí. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, pois duvida da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais. Tchau.